já respondendo a sua primeira pergunta, como que a gente chegou na CRED-Assisc, é que nós fundamos em São Carlos, em 2022, a Academia Literária de São Carlos, que tem estatuto, tem CNPJ, é uma entidade sem fins lucrativos e teria que ter uma conta bancária. Lá dentro tinha assim, Banco do Brasil, Banco Itaú, outra cooperativa. Eu falei, não, vamos ficar numa cooperativa que é de São Carlos, porque a gente está tentando desenvolver cultura, literatura, em primeiro lugar, dentro de São Carlos. Então, a gente tem que acompanhar o que faz aqui cada entidade de São Carlos. As instituições locais, as diretorias são locais, né? É mais fácil encontrar, conversar, né? Imagina. Sim, e agir também. Porque a gente percebe que as entidades, nominando algumas, a Associação Comercial, a OAB, a Associação dos Engenheiros, sim, não tem departamento de cultura. Se dedica um pouco a cursos, a encontros, comemorações, mas não tem o departamento de cultura. E se a gente quiser um dia mudar a sociedade, vai ter que ser através da cultura. Em alemão, o Freud tem um livro que chama O Mal-Estar na Civilização. Civilização e cultura em alemão é praticamente a mesma palavra. Então, a nossa missão não é só escrever, não é só publicar, não é só criar eventos, mas é mudar internamente a própria cidade, mudar nós mesmos para entender essa dinâmica, aquela pergunta clássica que todo mundo faz, por que as pessoas não leem? Então, o primeiro passo foi a gente ter a conta bancária num banco de São Carlos. Na verdade, você está me dizendo que há uma certa sinergia, um certo interesse comum, né? Do lado de uma associação literária, a promoção da cultura, e do outro lado, entidades que gostariam de fomentar a cultura e, por vezes, não é o seu trabalho principal, né? Não precisa de apoio para isso, imagina. E nem sabe que não estão fazendo isso, porque a cultura, ela anda num meio que é meio... Tem entretenimento, tem cultura e tem educação. Muita gente está trabalhando a educação, é muito importante, e pensa que é cultura. Muita gente está trabalhando ou gastando seu tempo, seu dinheiro com entretenimento e pensa que é cultura. Eu adoro entretenimento, adoro educação, mas a gente tem que colocar essas divisas onde elas estão, porque sem cultura você não tem educação. A cultura, dá até para depois aprofundar um pouquinho nisso, ela vem antes da educação. Eu tive num evento na Academia Paulista de Letras e estava conversando com o Pedro Bandeira, aquele da droga da obediência, e ele falou, olha, ler é mais importante que estudar. Eu sabia disso de alguma maneira, mas eu não tinha um discurso para isso, eu não tinha como explicar para alguém, falar, é mais importante que seu filho saiba ler e leia do que ele estudar. A leitura de livros antecede o estudo, a educação. Quanto à leitura, eu estou seguindo um conselho seu, deixa eu já falar ainda, eu estou seguindo um conselho do Antônio Faz, que eu dizia para ele sobre leitura dos livros, e ele falou, olha, tenta o caminho do livro digital, que pode ser mais conveniente. E eu passei a ler o livro no formato digital, e o fato de poder escalar o tamanho da fonte, da letra, de maneira a eu dispensar o óculos de leitura, ajudou a ler mais e mais rápido. Muito obrigado pela dica, viu? Mas estava falando o seguinte, nesse universo de um excesso de informação, seja dentro, por exemplo, dentro da cooperativa, chega lá um monte de normativas
documentos que orientam o dia a dia. Ponto. Um volume enorme. Os funcionários que trabalham em uma cooperativa de crédito sabem o que é isso. Todo dia chega um monte de informação para você digerir. Para as pessoas que recebem WhatsApp, notícia, tudo que chega pelo celular, e as pessoas que passam por uma, sei lá, por uma gôndola no aeroporto e compram um livro para ler, outro que ainda quem compra o jornal físico, né, possa ler o jornal físico, me conta um pouco como lidar com esse mundo de informação, por um lado, que é o volume, e como lidar com essa questão do tempo ou do prazer da leitura, que me parece que são campos diferentes, né? Como é que faz isso no século XXI? Toda leitura, tudo chega para a gente pela leitura. Claro que você pode assistir um vídeo, alguém está assistindo esse podcast, mas a gente adquire conhecimento mesmo pela leitura. Aquele que tem facilidade para ler ganha muito, até porque de quando foi feita a escrita, o mundo mudou radicalmente, porque você só recebia a notícia do seu ancestral vivo, como se vivia pouco. A partir do momento que passou a ter escrita e você pôde ler, é mais bacana. Agora, você imaginar que você pode ler um cara que está em Brasília, no Rio Grande do Sul, em outro país, e ele dá uma informação para você, é muito bacana. Então, ler é fundamental. Uma das coisas que a gente tem que fazer hoje é selecionar o que vai ler. Isso tem sido o desafio. Quando a gente era moleque, o professor detinha o conhecimento, ele detinha a enciclopédia. Agora não. O filho descobre rápido que o pai não sabe tanto assim ou quase nada porque ele tem na palma da mão o celular. Então é muito importante que se desenvolva a leitura e se saiba escolher a sua fonte de referências. Com esse monte de fake news que tem, esse monte de desinformação, se você não tem capacidade de avaliar qual que pode ser verdade, qual não pode não ser verdade, isso é meio traumático. Deixa eu te perguntar, então. Assim, a pessoa que tem mais hábito de ler de várias fontes, ela tem condição de fazer um julgamento melhor sobre a qualidade do que ela vai escolher para ler? A pessoa que lê mais, ela consegue bater o olho numa obra ou num conteúdo e falar, não, isso aqui eu não vou ler porque isso aqui não é bom. Eu tenho uma coisa que eu desenvolvi para ler, eu ia falar técnica, mas não acho que seja técnica. Eu leio quase tudo e leio muito rápido, sem desacreditar ou acreditar daquilo que eu estou lendo. Então, eu vou ler uma notícia de jornal bem curta. Tá. Eu leio ela inteira numa velocidade muito rápida. Se eu achar que vale a pena, eu vou voltar a ler e vou fazer uma leitura analítica. A minha primeira leitura, ela nunca é analítica, seja para literatura, seja para filosofia, matemática. Eu leio. E depois eu vou reler. Depois você decide se volta ou não nessa leitura. E com essa ideia, eu fiz uma coisa muito interessante para a minha própria aprendizagem. Então, alguns temas que eu gostava, eu ia ver o que aquela pessoa lia. É mais fácil eu falar isso em filosofia, mas a minha primeira formação é em ciência da computação. Eu vim para São Carlos fazer computação na Federal. Fala um pouquinho de você. Tá? Então, eu vim para cá fazer computação. E eu sempre tive muita curiosidade. E aí, eu gostava de saber o que meu professor lia. Aí, eu vendo o que ele lia, eu gostava de saber o que aquele cara que ele lia. Então, quando eu falo que é mais fácil fazer isso em filosofia, as ideias do Freud eu acho muito interessante. Mas eu descobri que Freud leu Dostoiévski, Nietzsche. E aí fui vendo que esses caras liam.
recentemente, eu li bastante coisa sobre mitologia grega, que todos se fundamentam lá. E cada vez que eu vejo alguma coisa, como que eu fundamento se aquilo faz sentido ou não, de qualquer área? Pela matemática, que eu sei, por um pouco de física, por um pouco de química, por um pouco de biologia, mas toda uma leitura de alguém curioso. E a primeira leitura não era analítica. Então é o que chega para mim. Com o tempo você vai selecionando o canal de TV que você gosta, programa que você gosta, e você desenvolve isso por si só.